Se você perder o próximo movimento, pode deixar escapar um dos maiores lucros do ano, ou cair numa armadilha que pode destruir seu patrimônio em semanas. O maior banco central do mundo acaba de cortar os juros e, ao mesmo tempo, um sinal técnico raro apareceu no gráfico do Bitcoin. Essa combinação explosiva nunca passou despercebida por quem realmente lucra no mercado. Na última quinta-feira, o Federal Reserve fez seu primeiro corte de juros desde 2024. Apenas 25 pontos base, mas o suficiente para balançar mercados no mundo inteiro. E, no exato momento desse anúncio, surgiu o temido Death Cross na dominância do Bitcoin. O cruzamento, quando a média móvel de 50 períodos cai abaixo da de 200 períodos, é visto por traders veteranos como prenúncio de que o domínio do Bitcoin está cedendo, podendo liberar bilhões em capital para as altcoins. Segundo o Daily Coin, nas últimas vezes em que esse sinal apareceu, precedeu rallies rápidos e intensos das altcoins, mas que não duraram muito tempo. Em 2021, a alt-season mal passou de um mês. Quem hesitou viu lucros sumirem, enquanto outros ficaram de mãos vazias. Agora, com o corte de juros aliado ao sinal técnico, o mercado espera uma nova onda de ganhos explosivos em altcoins, mas com risco ainda maior de uma correção repentina. Ignorar esses sinais pode te deixar fora de uma das maiores oportunidades dos últimos anos, ou fazer com que você entre tarde demais e veja seu dinheiro evaporar. Tudo depende de entender o momento. Será o início de uma nova alt-season relâmpago ou a armadilha mais perigosa do ciclo? Mas o que está por trás desse movimento tão peculiar? E por que este ciclo pode ser ainda mais imprevisível do que todos os anteriores? Vamos analisar o contexto. Para entender o que está em jogo, precisamos olhar além dos gráficos e analisar o cenário macroeconômico. Só assim você vai saber se é hora de agir ou de proteger seu dinheiro. O corte dos juros do Federal Reserve não foi tão agressivo quanto o mercado esperava, mas já foi o suficiente para mexer com todos os ativos, inclusive o Bitcoin e as altcoins. Na quinta-feira, o Fed reduziu sua taxa básica em 25 pontos base, para uma faixa entre 4% e 4,25%. Apesar de ser o primeiro corte em quase um ano, o movimento ficou aquém do esperado por muitos investidores, que apostavam em um corte de meio ponto percentual. O cenário macro segue desafiador. O mercado de trabalho americano mostra sinais de fraqueza, enquanto a inflação permanece acima da meta de 2%. Essa decisão cautelosa do Fed provocou reações imediatas. O Dow Jones até subiu, mas o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em queda, enquanto o mercado cripto oscilou fortemente. O Bitcoin chegou a cair para cerca de $115 mil, antes de se recuperar quase integralmente em menos de 24 horas. Ethereum também buscou novas altas, e altcoins como Avalanche e Hyperliquid lideraram os ganhos do dia, subindo mais de 10% e 8% respectivamente. No entanto, a alta nas altcoins não foi apenas reação ao corte de juros. Um fenômeno raro e técnico vem alimentando discussões entre os especialistas, o chamado Death Cross no gráfico de dominância do Bitcoin. Mas o que isso significa? O Death Cross é quando a média móvel de 50 dias cruza para baixo da de 200 dias, sugerindo que a participação do Bitcoin no mercado está perdendo força em relação às altcoins. Desde 2016, toda vez que esse sinal apareceu na dominância do Bitcoin, ele foi seguido por um ciclo de valorização explosiva das altcoins, o chamado alt-season. Só que esses movimentos costumam ser curtos e extremamente voláteis. Em 2021, o alt-season durou pouco mais de um mês. Agora, muitos analistas apostam que a janela será ainda menor, porém mais intensa. A liquidez, que normalmente começa em Bitcoin, tende a escorrer primeiro para Ethereum e logo depois para projetos alternativos, trazendo volatilidade máxima e oportunidades tanto de lucros rápidos quanto de prejuízos devastadores. E os dados confirmam esse clima. O índice de medo e ganância está em 51, próximo da neutralidade, mas o Altcoin Season Index já chegou a 71, sinalizando otimismo em relação às altcoins. O ponto é simples. Ignorar esses sinais pode significar perder as maiores oportunidades da temporada, ou, pior, entrar atrasado e amargar prejuízos. O cenário macro está mudando e os grandes investidores já se posicionam.
Se você não entende o contexto, pode acabar sendo o elo mais fraco do mercado. Agora, a grande questão: por que esse Death Cross na dominância do Bitcoin está chamando tanta atenção? E, principalmente, o que ele realmente indica para quem busca lucros em altcoins a partir de agora? Vamos analisar a fundo como esse Death Cross pode ser o gatilho para um novo ciclo de alt-season e quais sinais práticos você deve observar para não ficar para trás. Se você ainda não percebeu, o Death Cross na dominância do Bitcoin pode ser o momento mais decisivo do ciclo cripto, e ignorá-lo pode custar caro. Já imaginou perder a única chance de multiplicar seu portfólio em semanas, ou pior, entrar tarde e ver tudo desabar? É exatamente esse o risco e a oportunidade que estamos vivendo agora. O chamado Death Cross na dominância do Bitcoin, aquele cruzamento em que a média móvel de 50 períodos fica abaixo da de 200 períodos, é apontado por analistas como o sinal técnico mais poderoso para o início da alt-season. Mas poucos sabem o que realmente acontece após esse gatilho, e esse desconhecimento pode separar quem lucra de quem amarga prejuízos. O padrão histórico nunca falha. Primeiro, o capital escapa de ativos tradicionais e se concentra no Bitcoin. Em seguida, assim que o fôlego do Bitcoin diminui, a liquidez migra para o Ethereum e, logo depois, explode nas altcoins menores, aquelas capazes de multiplicar de valor em dias, mas também de evaporar rapidamente. O artigo do Daily Coin é claro: o primeiro impulso sempre vai para o Bitcoin, e estamos vendo isso agora. Depois, a liquidez flui para o Ethereum antes de transbordar para as altcoins na fase mais volátil do ciclo. Esse fenômeno não é novo. Em ciclos anteriores, como em 2017 e 2021, o Death Cross na dominância do Bitcoin antecipou rallies gigantes das altcoins. Veja o ciclo de 2017. Após a queda da dominância do Bitcoin, tokens quase desconhecidos viraram estrelas em questão de semanas. Já em 2021, a alt-season foi mais curta, mas insana. Em poucas semanas, a maior parte das altcoins disparou apenas para despencar entre 60% e 80% quase da noite para o dia. Quem entrou atrasado ficou de mãos vazias, esperando um pouco mais que nunca veio. Agora, especialistas alertam: em 2025, essa janela pode ser ainda mais estreita e intensa. O Daily Coin reforça: a alt-season de 2025 pode ser mais curta do que a de 2021, mas potencialmente muito mais lucrativa, só que com riscos igualmente maiores. Ou seja, o tempo para agir pode ser curto e os erros custosos. Existe uma pressão silenciosa nos bastidores. Quando o corte de juros do Fed coincide com sinais técnicos como o Death Cross, o apetite por risco dispara. O Altcoin Season Index já atingiu 71 pontos, sinalizando otimismo extremo, apesar do índice de medo e ganância seguir neutro. É nesse momento que o mercado, dominado pelo FOMO e ganância, pode gerar fortunas ou perdas devastadoras. Entrar no hype sem entender o ciclo pode render ganhos fora do comum, mas também quedas violentas, especialmente se você chegar atrasado. Ignorar o padrão da rotação de capital é correr o risco de comprar no topo e vender no pânico. Quando a liquidez some, as altcoins costumam despencar sem aviso. Como um ciclo potencialmente tão rápido e volátil à frente, resta a pergunta: como proteger seu dinheiro e, quem sabe, ainda lucrar alto nesse cenário quase imprevisível? A seguir, vamos revelar estratégias práticas para atravessar esse turbilhão sem sair no prejuízo. No próximo bloco, você vai descobrir como montar um plano de ação para capturar os ganhos e evitar as armadilhas desse ciclo acelerado. Prepare-se para estratégias que podem fazer toda a diferença no seu resultado. Você já imaginou perder a chance de multiplicar seu capital em poucas semanas? Ou pior, ver seus ganhos evaporarem quase da noite para o dia? Se a história realmente se repetir, estamos diante de uma janela curtíssima para lucros explosivos nas altcoins, mas também de riscos capazes de zerar sua carteira em questão de dias. Quem não agir com estratégia pode ficar preso no topo, enquanto outros surfam a melhor onda da década. Vamos analisar juntos o que pode acontecer daqui para frente. O corte de juros feito pelo Fed, mesmo sendo cauteloso e menor do que muitos esperavam, costuma ser o gatilho que faz investidores buscarem ativos de maior risco e retorno.
Agora, um raro death cross na dominância do Bitcoin reforça a expectativa de uma migração massiva de capital para altcoins. Quem ignorar esse movimento pode ficar para trás. Em ciclos anteriores, como em 2021, sinais como esses foram o ponto de partida para os maiores rallies de altcoins, mas também para quedas abruptas que causaram prejuízos milionários. Segundo o artigo do Daily Coin, se a história se repetir, o corte cauteloso do Fed pode marcar o início do rally mais selvagem e perigoso deste ciclo de alta. Não é só teoria. O índice Altcoin Season já disparou para 71, enquanto o indicador Fear and Greed está em 50, mostrando que o mercado está longe de euforia ou pânico extremos. O cenário, então, é de otimismo moderado, mas com sinais claros de que uma alt-season está ganhando força, e quem ficar parado pode perder tudo. Só que aqui vai um alerta crucial. Especialistas alertam que a correção pode ser rápida e violenta. Muitos ativos especulativos, principalmente meme coins, podem sofrer uma venda no fato quase instantânea, aprisionando a maioria dos investidores em topos históricos. No último ciclo, a alt-season durou pouco mais de um mês, e em poucas semanas, a maioria das moedas despencou entre 60% e 80%. Quem hesitou ou foi ganancioso demais, viu seus lucros sumirem sem aviso. Por isso, o risco é gigantesco. Se você errar na leitura do momento do ciclo, pode comprar no topo, vender no pânico ou simplesmente perder a melhor oportunidade de multiplicação de patrimônio dos últimos anos. Só quem entende os sinais e mantém uma estratégia clara tem chance real de sair no lucro e proteger seu dinheiro da volatilidade brutal do mercado. Então, como navegar nesse cenário que promete tanto, mas pode destruir fortunas num piscar de olhos? O que fazer para capturar o melhor da alt-season sem cair nas armadilhas que já destruíram sonhos de milhares de investidores? A seguir, vamos detalhar os principais sinais que podem indicar o início e o fim dessa alt-season e mostrar táticas práticas para você não ser pego de surpresa. Fique atento, essas decisões podem definir seu futuro financeiro. Se você acha que basta entender o cenário para sair ganhando, cuidado! Perder o timing pode custar meses ou até anos de lucro, e ninguém quer ver seu saldo evaporar quando a próxima grande correção chegar. Já pensou em estar tão perto de multiplicar seu patrimônio e acabar entregando tudo por falta de estratégia? A história não perdoa. Em alt-seasons anteriores, vários tokens dispararam e depois desabaram entre 60% e 80% em poucas semanas. Quem hesitou esperando só mais um pouco, viu os lucros virarem pó. O risco de perder tudo, simplesmente por falta de disciplina, é mais real do que muita gente imagina. O ponto de partida é identificar os sinais críticos. Sempre que o índice de alt-season ultrapassa 70 e a dominância do Bitcoin forma um death cross, o alerta vermelho acende no mercado. Isso sinaliza que o capital está migrando com força para altcoins, mas esse ciclo é curto, termina de forma abrupta e pode pegar até investidores experientes de surpresa. Fique atento ao FOMO, o medo de ficar de fora pode transformar qualquer investidor em presa fácil das armadilhas do mercado. Não entre em altcoins só porque vê todo mundo lucrando. Defina antes quanto está disposto a arriscar e aceite, ninguém acerta o topo nem o fundo perfeito. Gestão de risco é obrigação, não opção. Reserve apenas uma fração pequena do portfólio para altcoins voláteis e foque em projetos sólidos. Tenha regras claras de saída. Se um token subir 40%, considere realizar parte do lucro. Não existe vergonha em sair, existe prejuízo em não sair. Olho vivo nas correções relâmpago. Especialistas alertam que, em momentos de euforia após corte de juros, quedas repentinas podem atingir ativos arriscados, como meme coins e tokens de pouca liquidez. Tenha sempre um stop definido para evitar perdas profundas. Use ordens de venda automáticas e não dependa da emoção. A disciplina para proteger seus ganhos é a fronteira entre quem lucra e quem amarga arrependimento. Lucro só é lucro quando está realizado. Com essas estratégias, você não só protege seu dinheiro, como também maximiza suas chances de sair na frente. Mas existe um detalhe escondido que pode transformar essa alt-season em algo realmente fora da curva.
No próximo passo, vou revelar o ponto que poucos enxergam e que pode multiplicar ainda mais seus resultados nesta out-season. Fique atento, porque é esse detalhe que separa quem só sobrevive de quem realmente aproveita o ciclo. Você está prestes a enfrentar uma das decisões mais críticas do ano, e um erro agora pode custar caro. O ciclo das altcoins é curto, perigoso e pode ser altamente lucrativo, mas só quem entende o jogo desde já consegue virar a chave a tempo. Com o Federal Reserve finalmente reduzindo os juros e o raro Death Cross surgindo na dominância do Bitcoin, surge uma oportunidade rara. A próxima out-season pode ser tão intensa quanto arriscada. Se você espera um ciclo longo como o de 2021, cuidado! Especialistas alertam que desta vez tudo pode acabar em poucas semanas, transformando seu saldo para sempre, para o bem ou para o mal. A liquidez já começa a migrar do Bitcoin para o Ethereum e logo em seguida para as altcoins, como ocorreu nas últimas grandes alt-seasons. Historicamente, esse movimento gera picos de valorização em questão de dias, seguidos por correções brutais de 60% a 80%. Quem hesitou esperando só mais um pouco, geralmente saiu de mãos vazias. O índice de out-season já marca 71, sinalizando que o apetite por risco está esquentando. Mesmo assim, o índice de medo e ganância segue perto do neutro. Oportunidades explosivas costumam aparecer quando poucos estão preparados, e essa janela pode fechar antes que a maioria perceba. Ignorar esses sinais ou agir por impulso pode te fazer perder o timing ou colocar seu dinheiro em risco. Está pronto para confiar no seu estudo em vez do senso comum? O posicionamento de hoje pode definir o tamanho dos seus ganhos ou das suas perdas por muito mais tempo do que esse ciclo. Não espere o mercado inteiro perceber o movimento. Reflita: o que vai te impedir de repetir os mesmos erros do último ciclo? Sua resposta pode estar no que você decide fazer agora. Vamos entender passo a passo como identificar os sinais de reversão e como proteger seu capital nesse cenário incerto. Fique atento, porque cada decisão agora pode fazer toda a diferença.